A verdadeira escuta é aquela que se traduz em ação. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículos do 21 ao 29. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa liturgia da quinta-feira da 12ª semana do Tempo Comum, a palavra de Deus nos convida a refletir sobre a diferença entre ouvir e praticar, entre palavras vazias e alicerces que são sólidos. Na primeira leitura do segundo livro de Reis, nós estamos diante de um dos episódios mais trágicos da história de Judá. É a deportação do rei Joaquim e do povo para a Babilônia. O texto diz que Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo o que fizera seu pai. Segundo o livro de Reis, capítulo 24, versículos do 8 ao 9. A expressão "era mal aos olhos do Senhor" se refere ao que é mal, perverso, contrário à vontade de Deus. Joaquim não aprendeu com os erros do passado, repetiu os mesmos pecados dos seus antecessores. E então, nós vemos aqui no texto que vem a consequência. Naquele tempo, os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram contra Jerusalém e a cidade foi sitiada, segundo o livro de Reis, capítulo 29, versículo 10. Jerusalém está cercada, não há saída, não há esperança, não há fuga. O texto continua dizendo, no versículo 13, que Nabucodonosor levou consigo para a Babilônia todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e quebrou todos os utensílios de ouro que Salomão, o rei de Israel, havia feito para o templo do Senhor. Os tesouros do templo são levados, o sagrado aqui é profanado, mas há algo ainda, me parece aqui, mais trágico. No versículo 16 desse capítulo 24 do segundo livro de Reis, o texto nos diz que levou cativos para a Babilônia todos os homens de guerra, em número de 7.000, e os artífices e ferreiros, em número de 1.000, todos os homens valentes e aptos para a guerra. O povo de Deus é arrancado de sua terra, de sua herança, de sua identidade, e o texto conclui que não ficou ninguém senão os pobres da terra. Segundo o livro de Reis, capítulo 24, versículo 14. A palavra pobre se refere aqui não apenas à pobreza material, mas à vulnerabilidade, à fragilidade, e o que resta é o que ninguém queria levar. A pergunta que ecoa deste texto é: por que isso aconteceu? A resposta é clara ao longo dos capítulos anteriores. Porque o povo abandonou a Deus, porque ouviram a palavra dos profetas, mas não a praticaram, porque construíram sua vida sobre alicerces de areia. No Evangelho de hoje, segundo São Mateus, Jesus nos oferece uma advertência radical sobre a diferença entre falar e fazer. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. São Mateus capítulo 7, versículo 21. A palavra Senhor, do grego Kyrios, não é apenas um título de respeito, é o reconhecimento da soberania de Deus. Mas Jesus nos diz que dizer Senhor, Senhor não é suficiente. É preciso fazer a vontade do Pai. Jesus continua com uma imagem poderosa. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. São Mateus capítulo 7, versículos do 22 ao 23. A palavra grega anomia, que significa iniquidade, significa aqui, eu diria literalmente a palavra ausência de lei, desordem, rebelião contra Deus. Então veja, no contexto é possível fazer grandes coisas em nome de Deus, sem fazer a vontade de Deus. Como nos recorda Santo Agostinho no comentário ao Evangelho de São Mateus, em um de seus sermões. Muitos fazem milagres em nome de Cristo,
mas não são conhecidos por Cristo, porque não vivem segundo Cristo, o milagre não salva, é a obediência que salva. E então Jesus oferece a parábola das duas casas. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. São Mateus capítulo 7, versículo 24. Veja, a palavra aqui grega que nós encontramos para prudente é phronimos, ou também pode ser traduzido como sábio, sensato, que age com discernimento. Jesus diz que cai a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. São Mateus capítulo 7, versículo 25. A imagem aqui é de estabilidade, de segurança. A casa não cai porque sua fundação é sólida, não porque a tempestade foi leve. A tempestade veio com força total, mas a casa permaneceu porque estava edificada sobre a rocha. E o contraste dessa casa sobre a rocha, o Senhor vai dizer nos versículos 26 e 27 desse capítulo 7 de São Mateus: mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. A palavra grega moros, que significa insensato, tolo, estúpido que age sem sabedoria. E a palavra amos, que significa areia, refere-se ao que é instável, movediço, sem firmeza. São João Crisóstomo, nas suas homilias sobre o Evangelho de São Mateus, ele diz que a diferença entre o prudente e o insensato aqui não está em ouvir ou não ouvir as palavras de Jesus, porque ele diz que ambos ouvem. A diferença está em praticá-las ou não. A prática da palavra é o alicerce, a prática é a rocha. Sem ela, por mais bela que seja a construção, a queda é inevitável. Aqui está o coração da questão. Não é suficiente ouvir a palavra, é preciso praticá-la. Não é suficiente dizer Senhor, Senhor, é preciso fazer a vontade do Pai. Não é suficiente construir uma casa bonita, é preciso construir sobre a rocha. E nós vemos aqui uma conexão profunda entre as duas leituras. O povo de Judá, representado por Joaquim, ouviu a palavra dos profetas, mas não praticou. Construiu sua vida sobre a areia da desobediência, da idolatria, da injustiça, e quando veio a tempestade, que foi o cerco de Nabucodonosor, a casa caiu. Foi levada cativa para a Babilônia. Jesus nos oferece o mesmo aviso, mas com uma promessa. Aquele que ouve e pratica a palavra de Deus, ele edifica a casa sobre a rocha. Não importa a tempestade, não importa a força dos ventos, a casa permanecerá. Permanecerá. O Santo Magistério da Igreja nos recorda essa verdade no texto da Dei Verbum, Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II. No número 10, ensina que a palavra de Deus não é apenas para ser ouvida, para ser vivida, mas para ser encarnada na existência cotidiana. A Sagrada Escritura é o fundamento da vida cristã. Esse fundamento só se torna firme quando é colocado em prática. Algo ainda mais profundo, quando nós lemos a tradição hebraica do Antigo Testamento, na Torá nós vemos o conceito de ouvir e fazer. É o Shemar Israel. Ouve Israel. Não é apenas um convite à audição, é um chamado à obediência, à ação. Em hebraico, ouvir e obedecer estão profundamente ligados. A verdadeira escuta é aquela que se traduz em ação. O povo de Judá ouviu os profetas, mas não ouviu verdadeiramente. Porque se tivesse ouvido, teria agido, e a consequência foi o exílio, a destruição, a perda da identidade. Papa Bento XVI, na exortação apostólica pós-sinodal Verbo Domini, número 15, nos recorda que a palavra não é apenas para ser escutada, mas para ser vivida. Quem a ouve e não a pratica, engana a si mesmo. A verdadeira escuta é aquela que se faz obediência, que se faz vida, que se faz testemunho. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nessa quinta-feira nós somos convidados a examinar nossas vidas.
Nós estamos ouvindo a palavra de Deus ou apenas ouvimos passar? A ouvimos passar. Estamos praticando o que ouvimos ou estamos construindo a nossa casa sobre a areia? Nossa fé é apenas palavras, Senhor, Senhor, ou se traduz em ação, em obediência, em transformação? E há uma promessa aqui. Quando ouvimos e praticamos, quando edificamos sobre a rocha a nossa casa, a nossa vida, nós podemos enfrentar qualquer tempestade. A chuva cairá, os rios transbordarão, os ventos soprarão, mas nossa casa não cairá porque estamos edificados sobre Cristo. A nossa rocha firme, o fundamento inabalável. Que o Espírito Santo nos dê a sabedoria de construir sobre a rocha e a coragem de praticar o que ouvimos, a perseverança de permanecer firmes diante da tempestade. Que nossa vida não seja apenas de palavras vazias, meus irmãos e minhas irmãs, mas que a nossa vida seja de ações concretas que revelam o amor de Deus e que nós sejamos verdadeiramente discípulos que ouvem e praticam, edificados sobre a rocha que é Cristo. Uma santa e abençoada quinta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.